Sejam, então, bem-vindos ao primeiro de 3 dias sobre workshops temáticos. Hoje a gente se dedica à gestão da inovação e todos os workshops, hoje, amanhã e depois, serão assim, os primeiros 30 minutos são meus, mais de apresentação de contexto, de conteúdo, e depois a gente vai para a mão na massa. Na frente de vocês tem já algumas folhas onde eu vou pedir depois para vocês fazerem reflexão e escreverem, nem necessariamente para compartilhar com a gente, mas para ficar com cada um de vocês a reflexão. Qual é o objetivo do projeto como um todo e por que a gente está aqui hoje? Não é? A gente começou ontem, na verdade, um projeto mais profundo, mais ambicioso, que tem como objetivo olhar primeiro para a Feninger e para o setor como um todo, e todos os intervenientes, representantes, indústria, varejo, cliente final, e tentar entender para onde caminha este mundo. Enfim, quem viu ontem um pouquinho da minha apresentação de tendências, acho que ficou bem clara a transformação que o mundo está vivendo. E acreditamos hoje que só é possível reformular ou reforçar ou fortalecer a Feninger enquanto evento, feira, e todo o setor, se todo mundo estiver a bordo dessa mesma missão. Cada um na sua função, industrial, varejista, representantes, consultores, mas cada um na sua função, mas todo mundo orientado para um único caminho. Ontem começamos um projeto aqui com representantes, tivemos aqui 4 horas fechados, escutando, ouvindo, provocando, algumas coisas ficaram aqui meio escritas na parede. Hoje, falamos de inovação, amanhã de transformação digital e quarta-feira varejo do futuro. E a lógica é sempre, o Luiz faz uma breve apresentação de meia hora conceitual, o que significa, o que representa, o que é, e depois manda bola para as mesas, e aí na frente vocês vão escrevendo. O objetivo é ganhar aqui um pouquinho de primeira mão na massa de temas que todo mundo conhece, todo mundo escuta, mas normalmente não sentamos para fazer. A gente não tem tempo para dizer, ok, bacana, transição digital, bacana, mas como é que faz? Como é que na minha empresa faz? Porque ouvir a Apple, ouvir a Samsung, são casos legais, mas não é a nossa realidade. Como é que a gente faz? O objetivo é esse, e na inovação é a mesma coisa. Então, sendo que desde 2012 que nós estamos trabalhando com o IBGM e com a Feninger, os primeiros 4 anos, vamos chamar assim, muito de pesquisa e de conteúdo que ficou disponível sempre no site InfoJoia. Se alguém quiser recuperar tudo, a gente tem tudo de 7 anos de trabalho juntos. E agora um passo mais ambicioso, muito liderado pela diretoria e por todo mundo do IBGM, dizendo vamos de certa forma, mobilizar as tropas para que todo mundo possa contribuir. Não é uma coisa que acontece numa virada de chave de segunda para sexta, não acontece numa feira, é uma coisa que leva tempo. Quando a gente fala de mudança de cultura, mudança de cabeça, mudança de comportamento, leva tempo. E cada um, de 10 em 10, de 15 em 15, vamos criando os evangelizadores para os outros. Ontem tínhamos 25 representantes. Alguém dizia, puta, mas são 170 industriais, só temos 25 representantes, deveríamos ter 170 representantes. Calma, chegaremos lá. Mas leva tempo. E esse no momento que o mundo vive de grande ansiedade, o tempo é uma coisa que a gente não tem. A gente gosta de ter tudo para amanhã. Eu gostaria que amanhã tivesse tudo pronto. Mas não. E a inovação é também um pouco isso. Nós usamos a definição de inovação dentro da Inova nessa dimensão. Inovação não é tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Apesar de o mundo que vivemos é um mundo tecnológico, conectado, a tecnologia é uma ferramenta. O que a gente tem que ter presente para conseguir olhar para a inovação é ter ideias, e as ideias dependem da capacidade de cada um de nós olhar para o ecossistema, identificar oportunidades ou ameaças e extrair coisas. Ideias que sejam novas, que agreguem algo novo para o mercado, isso pode ser uma melhoria do que já existe, ou uma completa revolução do que já existe, e principalmente que sejam implementáveis. O mundo está cheio de ideias maravilhosas na gaveta. E na gaveta elas não servem para nada. Então a minha proposta hoje aqui é a gente poder refletir uma primeira meia hora, 40 minutos sobre o que é inovação, as ferramentas de inovação, depois que cada um faça uma reflexão ao seu negócio, em 3, 4 steps, 3, 4 passos iniciais. Depois teremos conteúdo digital disponível, estamos preparando com vídeo, PDF, que fica depois disponível via o site do IBGM, para complementar e continuar essa conversa. Qual é o primeiro problema, qual é a primeira coisa que a inovação sofre? É o que eu chamo as barreiras à inovação. As empresas ainda têm bastante dificuldade. Esses slides não estão aí, tá? Aí só estão as ferramentas de mão na massa. Depois eu disponibilizo a apresentação. Mas quais são hoje as grandes características que boicotam ou bloqueiam a inovação? Medo de correr risco. Será que vai dar certo? Cultura de punição de erro. Nós fomos estigmatizados desde que nascemos, na escola, na faculdade, no colégio, na empresa, a não cometer erros.
porque os erros pagam-se caros. E hoje, no mundo que vivemos, não errarmos, não estivermos preparados para errar, não conseguimos evoluir. Não estou dizendo que errar é evolução, mas se não estivermos preparados para testar coisas, errar e aprender com o erro, dificilmente vamos conseguir mudar o que estamos vivendo. Baixa capacidade das empresas, já vou medir com vocês qual é o potencial da empresa de vocês, do negócio de vocês, para a inovação. O síndrome do não sou capaz, não vai dar certo, não é para mim, não é do meu tamanho, não sou a Apple, não tenho dinheiro, isso é dos outros, a responsabilidade de fazer isso é do IBGE, que tem que inovar para o setor e eu vou esperar para ver o que é que faz. É sempre aquela questão de transportar para terceiros a responsabilidade. Isso é uma coisa que acontece muito, até porque é sempre aquele mindset de que a inovação é responsabilidade, de um departamento, ou de uma direção de inovação, ou de um cara que tem ideias que vira o cara de inovação. No dia que nós transferimos para uma única pessoa a responsabilidade de inovar numa companhia, a inovação acabou. Porque não há one-man show. Somos todos que, de certa forma, temos que contribuir com os seus passos para que a inovação faça sentido. Fraca disseminação corporativa. Não, a inovação fica lá no C-level, no dono, no presidente e tal, mas não desce a todo mundo. E só para dar um número para vocês, 82% das ideias que a Leroy Merlin implementou no Brasil, que viraram resultado, saíram da base da pirâmide hierárquica. Saíram das meninas do caixa, do segurança de estacionamento, das pessoas que fazem reposição de produto na prateleira. Por quê? Porque eles estão no dia a dia. Eles entendem o que está acontecendo, devidamente motivados, eles entendem isso. E nós, que estamos um pouquinho mais em cima na hierarquia, estamos longe da realidade. Então temos uma visão do quando era o meu tempo de front office, e que de repente é totalmente diferente do que acontece hoje. Então a inovação é algo que tem que estar em todos os níveis da companhia. Falta de incentivo ou recompensa. Porque temos tanta coisa para fazer no dia a dia, tanta meta para bater, tanto resultado, tanto e-mail para responder, mais ainda tem que ser inovador. O que é que eu ganho com isso? E aí tem uma discussão gigante sobre recompensa, reconhecimento e como construir um processo de incentivo. Zona de conforto. Quem teve ontem na minha apresentação, com certeza lembra da quarta lei de Newton, a cama quentinha, onde a maioria das empresas estão onde nós estamos. Nós fomos enfiados numa sociedade, fomos formatados numa sociedade para não sair do que a gente está fazendo. Sair da zona de conforto é uma coisa estranha. Aliás, o primeiro erro começa lá no colegial, com 6, 7 anos, quando a galera é muito enérgica, leva para o médico porque é hiperativo. Ainda bem que eles são hiperativos, senão que estão inconformados com alguma coisa. Mas a lógica é, não, fica quieto, toma aí 2 medicamentos e se acalma. O primeiro erro começa aí e depois se reverte em toda a cadeia da sociedade. Falta de retorno, feedback. A gente pede ideias, pede contribuições às pessoas, depois não devolve informação. Não fala, faz sentido, não faz sentido, vai, não vai. E ainda, uma coisa que o Brasil tem muito boa, que é a burocracia. Aliás, os franceses inventaram a burocracia, os portugueses adotaram a burocracia e os brasileiros aprimoraram a burocracia. Porque a coisa aqui é verdadeiramente ponto e vírgula, e ponto fora do lugar a coisa já não anda. As empresas são burocráticas por natureza. E tudo isso são barreiras a falar de inovação. Não adianta dizer, eu quero ser uma empresa inovadora, se eu tiver isso no meu dia a dia e não tiver a capacidade de transformar algumas dessas coisas. Quais são as características das empresas inovadoras, das empresas que têm um mindset inovador, das empresas que conseguem fazer essa transição? Elas têm uma cultura de empresa muito aberta à mudança, ao questionamento, à tentativa e erro, ao aprendizado do novo. Quantos de nós estamos disponíveis para questionar as verdades absolutas que sempre escutamos e testar coisas novas? Vão fazendo essa autoavaliação. Vocês são pessoas flexíveis e disponíveis para o novo, aberto à mudança, ou, apesar de tudo, continuamos formatadinhos dentro do nosso dia a dia, na forma de trabalhar permanente? Estruturas ágeis, rápidas. Se para eu validar uma ideia, eu preciso fazer 3 reuniões, 4 comitês, esperar 2 meses ou 3 para ter um feedback, não faz sentido. Nós temos um cliente de consultoria, uma grande empresa mundial, que tá nesse ponto aqui, que eles falam, cara, nós entre ter uma ideia e o produto chegar no mercado são 2 anos. Cara, daqui a 2 anos, todo o contexto que levou à criação da ideia ou à inspiração da ideia, acabou, é outro. E o outro pode ser totalmente diferente. E ele fala, por isso é que a gente tem 80% de taxa de insucesso em lançamento de novos produtos. Então, se você tem 80% de insucesso do que você está fazendo, é um sinal muito claro que o processo está errado. Ou é mais rápido,
Ou, enfim, alguma coisa não está sendo certeira. Processos, temos que ser ágeis, rápidos, simples. Não adianta criar muita barreira. E nós somos profissionais de criar barreiras dentro das empresas. De criar barreira a qualquer coisa. Não, mas você já falou que eu não sei quem, então barreira hierárquica é o que mais existe. Se alguém faz um atalho para chegar em algum lugar, já está passando por cima do outro. E a gente sabe que as culturas das empresas, principalmente, é a gestão de egos. Tem muito ego ali que bloqueia dentro e que bloqueia na cadeia de valor. Eu ontem escutei aqui com representantes um monte de coisas, não vou aqui nem falar, porque elas estão sob confidencialidade de projeto estratégico, mas muito do que eles foram dizendo ontem não tem nada a ver com ferramenta. Tem a ver com atitude, ou no caso, com falta de atitude, de toda a cadeia de valor. Eu aqui vou fazer algumas provocações para cada um de nós nessa sala. Pessoas, eu preciso de pessoas de diferentes origens, diferentes culturas, diferentes opiniões, diferentes experiências. Se eu tiver todo mundo da mesma área, imagina que eu tenho um time só com pessoas de RH. Eu vou ser muito bom na gestão de pessoas e muito ruim em tudo o resto. Pessoas só de design, vou ser muito bom na área de imagem, de design, mas muito ruim em tudo o resto. Eu preciso ter times multidisciplinares. Quanto mais diversificado, melhor. Nós na Inova a gente leva a letra aquilo que a gente prega. Não é dizer, esses caras falam, mas não fazem. Nós defendemos uma coisa que é mentoria reversa. O que é isso? Normalmente a mentoria é feita por pessoas mais seniors. Eu vou pegar um mentor que tem mais experiência para me ajudar. Nós fizemos ao contrário. Pegamos uma menina de 19 anos, que é a nossa, entre aspas, mentora minha, que tem 43 e 20 de fazer isso, e do meu sócio, Marcelo. Então temos uma menina de 19 anos que de vez em quando entra na nossa sala e fala, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês já viram que não sei o quê? Porque o mindset dela, mais jovem, mais ágil, mais rápido, mais aberto ao novo, é muito legal. A gente leva umas porradas de vez em quando dela, e ela foi empoderada para isso. Bia, a tua função é nos questionar. Não, mas você é o chefe. Aqui não é chefe nem a índio. Aqui é todo mundo igual e está todo mundo para o mesmo objetivo. Então, quando você achar que está errado pela tua lente, fala. E é muito legal a experiência. Senta com um time de menininhos de 15, 16, 17, 18 anos, senta uma tarde com eles, vocês vão ver a quantidade de coisas que saem de ideias maravilhosas, que até nos questionam muito das nossas verdades absolutas. Isso é muito legal. Mas tem a ver com o quanto nós estamos preparados para o novo, para a mudança. E sistemas, vamos falar um pouquinho deles daqui a pouco, sobre como implementar a inovação na companhia. Inovação não é uma ferramenta, não é um software, não é um workshop uma vez no ano, é uma coisa, é como tomar banho. Tem que tomar todo dia, senão vai começar a feder. Então, é exatamente a mesma coisa. Inovação tem que ser uma disciplina e uma política de gestão. E ela atua em 5 áreas. Ou em modelo de negócio, e eu posso olhar para o meu modelo de negócio e criar coisas novas. Ou em invenção, eu invento coisas para desenvolver, para mudar. Eu crio. Dentro do que eu tenho, eu posso desenvolver, criar e trazer coisas novas, resolver problemas, que é talvez onde a inovação é mais usada. Quando a gente fala em inovador, é de dor. Quando vocês têm uma dor, vocês vão atrás de resolver a dor. Vocês estão sendo inovadores nesse ponto. E o problema é que nós temos isso pouco claro. A gente acha que a inovação é inventar um novo iPhone. Não necessariamente. Nem precisamos que seja. E satisfação de necessidades não conhecidas. Há um dado aqui importante, é que ser humano, cada um de nós, seres humanos, somos, por definição, esquizofrênicos e mentirosos. Se eu perguntar alguma coisa a uma pessoa, ela vai responder o que eu quero ouvir, e 90% das vezes ela não se comporta assim. É o que nós todos fazemos. Quem trabalha com front office, com venda, com cliente, sabe quantas vezes o cliente está falando uma coisa, vocês estão vendo claro na cara deles que eles vão fazer outra totalmente diferente. Nós somos assim, quando saímos daquela porta. Quando entramos naquela porta, temos um monte de ferramenta, um monte de verdade absoluta, achando que vou perguntar o que é que ele gostaria de ter e ele vai dizer o que ele gostaria de ter. Não vai. Então, aí alguns exemplos. Mudança de modelo de negócio. O que o iTunes fez a uma quantidade de instituições que estavam no mercado? O que o Spotify fez a uma quantidade de empresas que estavam no mercado? O que o Airbnb está fazendo ao negócio de hotelaria? Curiosamente, o site do Airbnb já vai começar a ter possibilidade de reserva de hotel. Veio tarde isso. Deveria ter vindo há 3, 4 anos atrás. Porque durante esse tempo, os hotéis perderam o negócio para uma lógica de Airbnb. O Uber está na ordem do dia. A discussão Uber, Cabify e outras soluções que estão chegando. O próprio Netflix. A minha maior dor, eu tenho 2 guerras que eu não consegui vencer no Brasil. A primeira é com a Globo. Quando em 2011 eu falei para a Globo, pessoal, Globosat, canais, vai chegar uma coisa chamada streaming. Eles olharam para mim com aquela área,
de Globo, né? Luiz, mas nós somos a Globo. Isso não nos afeta. E todo ano eu encho o saco deles, dizendo, cara, Globoplay, Globosat Play, Telecine Play é o primeiro dos derrotados, porque vem depois. Porque alguém chegou mudando a regra do jogo. E essa é uma guerra que eu não ganhei. A segunda tem a ver com os bancos, cartão de crédito. Por que a gente tem que andar com RG, CNH, CPF, se aquele chip do cartão de crédito é a ferramenta mais segura que existe para colocar os meus dados lá? Por que o cartão de crédito não se assume como o documento de identificação? Alguém levantou o braço, não, mas isso não é possível, porque a lei não sei o quê. A lei também não autorizava o Uber e ele está aí. A lei também não falava do Airbnb e ele está aí. Então não tem a ver com isso. A inovação tem como obrigação empurrar os limites do que é aceite ou não. Falei ontem amplamente da Barça versus Wikipedia. Se alguém dizer, não, mas a Barça tinha 96% de exatidão na informação que estava lá. A Wikipedia tem 95% hoje. Então a Wikipedia é tão credível, é tão certa quanto a Barça. Hoje o Waze nos salva, porque antigamente havia um GPS fechado que nós comprávamos, um TomTom da vida, que nos levava do ponto A ao ponto B cego. Não sabia quanto tempo ia levar, porque ele não levava em consideração um conjunto de coisas, desde trânsito, blitz, chuva. Hoje o Waze, o Google Maps, por aí vai. Criatividade. Como essa galera conseguiu transformar o circo de uma coisa decadente, chata, que tratava mal os animais, baratuxa, para uma coisa altamente criativa, com um poder de marca único, 10 vezes mais caro. Mudaram a regra. Isso tudo é inovação. E aí, o mais recente, os bancos morrendo de medo, de Nubanks, bancos originais, que no final do dia não é mais do que fazer o quê? Simplificar a vida das pessoas. Todos nós nessa sala somos, em primeiro lugar, gestores de sorrisos. A nossa função é fazer cliente feliz. Cada um no seu mindset, na sua cadeia de valor, é fazer cliente feliz. Então, antes de ter ferramentas, vamos ter um mindset. A minha função é fazer cliente feliz. Como é que eu vou fazer isso? Aí, cada um tem que puxar pela criatividade para construir coisas novas. Mas há uma coisa interessante. Eu que passei por 8 países, alguns latinos e outros não. Os latinos conseguem ser muito mais criativos que todos os outros juntos. Porque a gente tem uma coisa chamada improviso. Quando chega no Brasil, fala, não, isso é o jeitinho brasileiro. Mas todo mundo fala jeitinho brasileiro pro negativo. Eu puxo pro positivo. Quantas vezes temos que nos virar ali para resolver um problema? O que a gente está fazendo? Não é inovação. Não é uma inovação, de certa forma, estruturada ou não estruturada, mas está ali. A inovação tem 3 níveis. O que nós chamamos incremento pontual, ou seja, melhoria do... Eu tenho uma coisa, eu fiz uma melhoria nela. Tenho uma embalagem, melhorei a embalagem. Tenho uma vitrine, melhorei a vitrine. Tenho um produto, melhorei o produto. Quando é feito pontualmente, é chamado low-end disruption, ou seja, disrupção de baixo nível. Quando eu faço incremento permanente, estou permanentemente atrás de melhorar o meu dia a dia, a minha proposta, o que for, eu trabalho em sustaining innovation. Já começa a ganhar uma coisa mais sustentada. Ou seja, aqui eu tive uma ideia no ano, aqui eu trabalho permanentemente para a melhoria do que eu tenho, e aqui, New Market Disruption, é quando eu quebro tudo e crio novas situações de mercado. Que é mais difícil das empresas que estão no mercado fazerem do que os novos entrantes. Por isso a cama quentinha, por isso a Netflix destruiu o mercado, o Spotify, o Uber, porque eles vêm de fora, eles conseguem criar nova disrupção. Se quisermos fazer uma analogia para a praia, low-end disruption é zona de conforto. Eu corro risco baixo, se der errado também não pesa muito, mas se der certo também não agrega muito. Eu entro na água, fico ali com água pelo meio do corpo, eu estou no sustaining. Pode ser que dê ali um problemita, mas não vou morrer afogado. E a disrupção é quando eu entro para lá da onda e vou atrás do que possa acontecer. Então essa analogia eu acho que é bem legal, porque 90% da inovação no mundo está nesses 2 níveis. São incremento, não são disrupção. Até porque a sociedade não está preparada para ter disrupção permanente. Se nós pensarmos na Apple como mais um caso, o que é que a Apple fez a disrupção quando? 2007, quando lançou o iPhone. Não, 2001, quando lançou o iPod. E foi fazendo o quê? Incremento permanente ao iPod até virar um iPhone, ao iPhone até virar um iPad, ao iPad até virar não sei o quê, e tem vindo a fazer incrementos permanentes. Ela fez pouca disrupção nos últimos anos. Ah, mas o Touch ID ou o Face ID, incrementos.
Não é uma disrupção desbloquear um telefone com a cara, com a tua fisionomia. Já acontece na segurança bancária há 20 anos, com questão de retina e de biometria. Então não é uma disrupção, é uma adaptação. E claro, que se a gente quiser estruturar o processo em níveis de complexidade, imagine low-end, sustaining e disruption. Aí a gente tem o que chamamos graus de complexidade. Claro que low-end grau 1 é diferente de disruption grau 6. Aqui é muito mais complexo. Se a gente jogar então os descritivos. Quando falamos em low-end grau 1, são pequenas mudanças ao que eu faço hoje. Coisas simples, sem grande complexidade, internas. Quando vamos para low-end grau 2, eu faço mudanças para fora. Ou seja, grau 1 é para dentro da companhia, da empresa, grau 2 é para fora. Mas não tem grandes alterações. Quando eu vou para as inovações sustentáveis em 3, 4 e 5, a complexidade vai crescendo. Ou seja, eu trabalho o que já existe em novos segmentos de mercado. Por exemplo, eu vendo um produto para um segmento sênior, eu posso pegar esse produto e começar a vender para o segmento millennial, ou para o segmento masculino. E, portanto, eu estou fazendo um incremento. Ah, mas isso não é inovação. É inovação. A partir do momento que você traz uma ideia nova e implementa, ela é inovação. Adaptar soluções que já existem no mercado para novos segmentos de clientes potenciais. Clientes que eu atendo, clientes potenciais. Oportunidades ou ainda não entrei. É o chamado sustaining grau 5. E a disrupção é quando eu quebro tudo e crio uma nova forma de atuar. Então depois a apresentação fica disponível, tá? Quem quiser depois ler em detalhe, aqui é só uma visão de helicóptero para passar a bola para vocês. Como é que o modelo funciona? Quem está no mercado faz incrementos. Quem está no mercado faz a linha azul, incrementos. Eu posso estar na base do mercado, no mainstream ou no premium, mas o que eu estou fazendo sempre, melhoria contínua que eu estou fazendo. A busca por melhor preço, melhor produto, melhor prazo, melhor qualidade, melhor racionamento, mas melhoria. De vez em quando entram uns caras que cortam a realidade. Então o que os táxis foram fazendo? Os carros estavam mais limpos, os caras eram um pouquinho mais simpáticos, aqui e ali começavam a ter cartão de crédito, e de repente entrou uma coisa chamada Uber, que você tem um aplicativo, tem água, tem bala, tem a Wi-Fi em alguns lugares do mundo, o cara é muito mais simpático. O que a gente viu agora? Os táxis fazendo, criam um aplicativo, já tem cartão de crédito, já tem água, já tem bala, até já tem carregador de iPhone dentro do táxi. Que coisa maravilhosa. Até já pergunta se você quer ouvir a rádio, que rádio você quer escutar. Há 5 anos atrás, você escutava o que o cara queria ouvir, gostasse ou não gostasse. Agora o cara já não, a rádio tá boa para você? Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque alguém pressiona a transformação. O mercado onde nós atuamos é um mercado que está sob essa pressão. Sob essa pressão de novos entrantes, novos materiais, novos negócios, modelos digitais, e obriga que cada um de nós traga a noção da inovação para dentro. E das duas, uma. Ou fazemos esse movimento, ou criamos novos mercados. Saímos do que está. Ontem, em conversa fechada no fim da minha palestra, a gente falava, algumas pessoas falavam, não, mas eu estou pensando se eu vou mudar de ramo ou não. Porque está difícil aqui, essa discussão. Está difícil se a gente continuar olhando com os mesmos olhos, com a mesma lente. Olha o mito. Os táxis falam que perderam o negócio para o Uber. Mentira! 80% das pessoas que usam Uber foram pessoas que deixaram de usar o carro próprio. No mundo, no Brasil também. Pessoas que deixaram o carro em casa, ou que venderam o carro e passaram a andar de Uber. Então aquele mito de que não, eu estou perdendo negócio porque entrou um cara novo, é o primeiro passo para a inércia. Não, alguma coisa está dando errado na minha cama quentinha, deixa eu culpar alguém sem primeiro olhar para essas pessoas. Inovação não é apenas obrigação de uma pessoa na empresa. Ela é transversal. Eu preciso de quem manda, dono, sócio, CEO, diretor, que tenha a inovação presente. Eu preciso que ela entre do ponto de vista do modelo de negócio, que ela crie produtos e que ela seja operacional. Não adianta eu pensar num produto se o meu board não está sensibilizado ao tema. E a inovação não é democrática. Ela é enfiada igual abaixo da companhia. Ela é top-down. Se não for top-down, vocês vão perder tempo, gastar dinheiro e se frustrarem. Aquela coisa middle management. Não, o meu time tem um monte de ideias. Se o cara que manda, o cara, seja ele quem for, um grupo de pessoas, não tiver sensibilizado ao tema, a inovação não vai rodar. Eu, há uns 2 anos atrás, tive uma reunião bem delicada num board de uma companhia, em que tinha lá no board duas pessoas anti-inovação. Tudo bem.
E um me perguntou, Luiz, como é que você prova que uma proposta inovadora vai ter resultado? É uma bela pergunta. Como é que você faz o ROI? O financeiro gosta de ROI, não é? Investimento, retorno, ele adora. Financeiros adoram o ROI. E para inovação, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Aqui quem tem filho sabe isso. Quando o nosso filho nasceu, alguém tem certeza que ele vai ter sucesso na vida? Não tem. Mas o que a gente faz? Acredita, confia, se entrega, tenta o melhor para que a coisa aconteça. Inovação é rigorosamente a mesma coisa. Se ficar largada, vai virar vagabunda. Se for cuidada, vai dar um grande apoio à nossa empresa. Então, esse é o pano de fundo dos primeiros minutos. Vamos para a mão na massa. Como é que a gente pode começar a trabalhar a inovação? Primeiro ponto é, antes de ter ideias, antes de começar a pensar coisas, vamos ao que eu chamo back to basics. Vamos tentar entender uma coisa muito simples. Nós somos comprados pelos nossos consumidores ou clientes porque eles reconhecem que a gente tem alguma coisa que eles precisam. É uma coisa que em Harvard nós chamamos job to be done. Qual é o trabalho, job to be done, qual é o trabalho que nos leva a ser relevantes? E a metodologia eu vou explicar lá rapidão e depois mostrar um breve vídeo e vou pedir para vocês fazerem o exercício. As empresas têm normalmente o quê? Uma visão de produto. Eu tenho um produto, eu posiciono esse produto para um grupo de consumidores e vou esperar que esse grupo de consumidores queira comprar. A partir do momento que essa metodologia é criada, e eu já vou mostrar o case que criou a metodologia, a gente joga no lixo a teoria tradicional de gestão. O que é que a teoria de gestão diz? Eu estou dentro de casa e tenho uma ideia. Então, tipicamente, eu sou industrial e pensei ali dentro um monte de coleções. Eu empurro essas coleções para um canal, representante, varejista, loja, marketplace, não interessa. E essas pessoas vão dizer, isso é para um segmento feminino mais velho, masculino mais novo, não sei o quê. Começa aqui o primeiro erro. É achar que eu, dentro de casa, consigo saber o que o mercado vai querer. O que eu tenho que fazer é o contrário. Eu tenho que começar aqui primeiro. Entender o que é que essas pessoas querem e trazer para dentro essa informação para ajustar aquilo que é a minha proposta à demanda de mercado. Vou dar alguns exemplos, não tem a ver com o negócio de vocês, para depois fazer um negócio de vocês. Mercado de jornais. Vocês sabem que a mídia está se degladiando para tentar sobreviver. Nós temos vários clientes de mídia no Brasil, a Band, a Globo, o Grupo Sol Panambi, o pilar de mídia. Está todo mundo com um problema, que é eu perdi a relevância. Por quê? Porque eu, consumidor, encontro no job to be done de estar informado melhor as redes sociais. No Twitter, no LinkedIn e até no Facebook. Então, e a gente defende isso muito com os vários grupos que a gente trabalha. O único caminho que vai fazer a mídia se reinventar é combater as fake news. É combater as notícias falsas e reforçar a credibilidade de marca. Porque a gente vê hoje nas redes um monte de informação que eu não sei se é credível, se é verdadeira ou se está completa. E vejo um monte de pessoas tomar partidos positivos ou negativos, compartilhar um monte de coisa sem verificar se aquilo é verdade ou não. Eu trabalhei num projeto em 2012 nos Estados Unidos de criação, podemos até discutir a ética, mas criação de departamento de comunicação para fake information para o mercado. Criar informação falsa para atacar os concorrentes. Isso existe. E não é só na política. Tá? A política é normal, mas não é só na política. É em todas as áreas de negócio. Então, primeira coisa, o que motiva alguém a consumir mídia é informação. Por que o milkshake veio último? Bom, vamos lá. Parques temáticos. Parque temático tem sempre aquela ideia, não, eu vou pegar nas famílias, crianças, mas por que alguém vai para um parque temático? Eu quero um escape da realidade com uma experiência em família. De fato, eu nunca vi ninguém sozinho para o parque temático. Final de semana, não tenho o que fazer. Vou para o parque temático, vou para o shopping. Vamos combinar que não vai ninguém sozinho para o parque temático. Vai em família. Por isso é que os parques temáticos são tão orientados à questão da família e têm tanto sucesso. Cartão de crédito. Por que cartão de crédito existe? Porque no job to be done, na cabeça de quem usa, é chegar onde ele não consegue chegar. Parcela em 12 vezes, em 2 vidas, não interessa, mas consegue chegar. E não só para fazer compra. Eu tenho um trauma, Congonhas agora mudou o lobby lá, o lugarzinho, só entra quem tem cartão Bradesco ou American Express. Eu sou Itaú. Então eu fico ali na porta, ver se eu encontrar alguém conhecido para me levar para tomar um café lá dentro. Por quê? Porque o meu cartão não me dá acesso. Aquilo eu não consigo realizar o sonho de quando eu levo chá de cadeira de 2, 3 horas em Congonhas, não ter que ficar naquelas cadeiras chatas. Podia ficar lá no lobby. Antigamente podia, agora não posso. Estou quase pedindo um cartão do Bradesco, que é nosso cliente também, só para ter acesso
aquele lobby. Coisa louca, né? O que motiva alguém a ter algumas coisas. E carro, pneu de carro eu adoro. Porque pneu de carro, ninguém se tocou ainda da importância dele. Eu trabalhei vários anos com várias marcas automóveis. E dizia, pessoal, pneu de carro é o que faz a ligação do carro na estrada. Então é uma coisa de segurança. A gente se preocupa que quantos de nós já não demos pontapés em pneus de carros? De manhã quando chega para ver se o pneu está murcho. Não conseguimos ver com pontapé, mas é uma segurança. Então, pneu de carro garanta a minha segurança de quem anda comigo. E o mercado de milkshake, que é o que deu origem à metodologia, eu vou mostrar o vídeo já já, tem a ver não com os sabores do milkshake, mas com uma coisa muito simples que ajude a eu não ter fome entre refeições. Tirando eu que tomo milkshake na refeição, cada louco com a sua mania, tomar um milkshake é para não ter fome entre o café da manhã e o almoço. E a metodologia nasceu em Harvard, onde num projeto com o McDonald's sobre milkshakes, chegamos à conclusão que, de fato, o que é importante é entender o que leva as pessoas a comprar antes de eu ter a ideia sobre que produto eu vou vender. Vamos ver o vídeo, que eu acho que é mais interessante, são 2 minutos de explicação. Hi, my name is Clay Christensen. I'm a professor at the Harvard Business School. I brought with me a set of puzzles, all related to innovation. We decided that the way we teach marketing is at the core of what makes motivation difficult to achieve. The most helpful way we've thought of it so far is that we actually hire products to do things for us. And understanding what job we have to do in our lives for which we would hire a product is really the key to cracking this problem of motivating customers to buy what we're offering. So I wanted just to tell you a story about a project we did for one of the big fast food restaurants. They were trying to goose up the sales of their milkshakes. They had just studied this problem up the gazoo. They brought in customers who fit the profile of the quintessential milkshake consumer, and they'd give them samples and ask, could you tell us how we can improve our milkshakes so you'd buy more of them? Do you want it chocolatey or cheaper, chunky or chewier? They get very clear feedback. They would then improve the milkshake on those dimensions, and it had no impact on sales or profits whatsoever. So one of our colleagues went in with a different question on his mind, and that was, I wonder what job arises in people's lives that cause them to come to this restaurant to hire a milkshake. So we stood in a restaurant for 18 hours one day and just took very careful data. What time did they buy these milkshakes? What were they wearing? Were they alone? Did they buy other food with it? Did they eat it in the restaurant or drive off with it? It turned out that nearly half of the milkshakes were sold before 8 o'clock in the morning. The people who bought them were always alone. It was the only thing they bought, and they all got in the car and drove off with it. So to figure out what job they were trying to hire it to do, we came back the next day and stood outside the restaurant so we could confront these folks as they left, milkshake in hand. And in language that they could understand, we essentially asked, excuse me, please, but I got to sort this puzzle out. What job were you trying to do for yourself that caused you to come here and hire that milkshake? And they'd struggle to answer, so we'd then help them by asking other questions like, well, think about the last time you were in the same situation, needing to get the same job done, but you didn't come here to hire a milkshake. What did you hire? And then as we put all of their answers together, it became clear that they all had the same job to do in the morning, and that is they had a long and boring drive to work. And they just needed something to do while they drove to keep the commute interesting. One hand had to be on the wheel, but somebody had given them another hand and there wasn't anything in it. And they just needed something to do while they drove. They weren't hungry yet, but they knew they'd be hungry by 10 o'clock, so they also wanted something that would just pull down there and stay for their morning. Good question. What do I hire when I do this job? You know, I've never framed the question that way before, but last Friday I hired a banana to do the job. Take my word for it, never hire bananas. They're gone in 3 minutes, you're hungry by 7:30. If you promise not to tell my wife, I probably hire donuts twice a week, but they don't do it well either. They're gone fast, they crumb all over my clothes, they get my fingers gooey.
Sometimes I hire bagels, but as you know, they're so dry and tasteless. Then I have to steer the car with my knees while I'm putting jam on them, and then if the phone rings, we got a crisis. I remember I hired a Snickers bar once, but I felt so guilty I've never hired Snickers again. Let me tell you, when I come here and hire this milkshake, it is so viscous that it easily takes me 20 minutes to suck it up that thin little straw. Who cares what the ingredients are? I don't. All I know is I'm full all morning and it fits right here in my cup holder. Well, it turns out that the milkshake does the job better than any of the competitors, which in the customer's minds are not Burger King milkshakes, but it's bananas, donuts, bagels, Snickers bars, coffee, and so on. But I hope you can see how, if you understand the job, how to improve the product becomes just obvious. Então acho que fica bem claro o que significa, né? E não adianta querer criar coisas, ideias, sem primeiro entendermos o job to be done, a cabeça do cliente. Vou dar um outro exemplo para vocês também, saído lá da metodologia. Na Índia tem uma marca de geladeiras chamada Godrej, que é o fundador é o Godrej. Aí os caras chegaram num nível de crescimento máximo, não conseguiam crescer vendendo geladeira. E o que é uma geladeira? Uma coisa de 1,40 m, 2 portas, que a gente toca um monte de comida dentro. A Índia, 1,2 bi de pessoas do mundo, potencial de crescimento brutal, eles não conseguiam crescer. Esses dois caras, o CEO e o VP de marketing e vendas, saíram para fazer o job to be done. Dizer, pessoal, o que é que motiva você a comprar uma geladeira? E saíram da grande cidade. Foram para as regiões menos urbanizadas e chegaram numa conclusão muito simples. Primeira, culturalmente, o indiano não estoca comida. Então ele não tem como, porque é uma questão econômica. Primeiro, não tem dinheiro para estocar comida de uma semana. A gente vai ao supermercado e faz a compra do mês. Ele não tem essa capacidade. E segundo, isso não é da cultura deles. O que eles faziam? Quanto muito pegavam algumas coisas para deixar para amanhã. O que eles fizeram? Lançaram uma geladeira chamada Shotoku, enfim, não interessa. Uma geladeira portátil, com bateria que aguenta 12 horas, muito mais barata para a pessoa guardar algumas coisas. Triplicaram o tamanho da empresa. A partir do momento que saíram, desculpa a expressão, levantaram a bunda da cadeira e foram entender o que motivava as pessoas a comprar o produto, mudaram toda a linha de produção. Também tem lá a geladeira tradicional, aquela branca de 1,40 m, não sei o quê, mas criaram uma outra linha de produto saindo do insight do consumidor. A questão é quantas vezes nós estamos tentando explorar o job to be done do nosso consumidor, do nosso cliente. E dependendo da cadeia de valor onde eu estou. Se eu sou industrial, se eu sou representante, se eu sou cliente, não interessa. Então a minha proposta é que a gente pegue o segundo slide que está na frente de vocês, está impresso, está em branco, e gostaria que fizesse uma breve reflexão, discussão entre vocês, é o segundo slide, tá? Terceiro, no caso, terceira folha, segundo slide, e tentem sistematizar aí, escrever aí, qual é o negócio de vocês? Porque às vezes também não tem isso claro. Qual é o meu negócio? E depois, para que tipo de clientes é que eu trabalho? E tentem colocar à frente a motivação que leva ele a comprar de vocês. Essa é uma discussão aqui meramente acadêmica, mas é o primeiro exercício prático para tentar entender por que eu vendo para uns e não vendo para outros. Não dá para fazer a mesma coisa para todo mundo. Eu tenho aquele produto e eu vendo igual para todo mundo. O hotel não vende o quarto hotel da mesma forma para os executivos, para as famílias, para as pessoas em férias ou para o casal de namorados. Tem argumentos diferentes porque a motivação de compra é diferente. Ou é simplicidade, segurança, velocidade, serviço, cada uma coisa diferente. Então, são 10 para as 10 minutos de discussão na mesa, com as pessoas do lado, só para trocar a bola e tentar chegar em algumas conclusões, porque eu já vou perguntar contribuições. Não vou perguntar a todos, senão não acabamos 10h30, acabamos 12h30. Mas fica uma primeira visão. Está animada a discussão. E temos só no primeiro passo de um monte de coisas que tem que ser feitas. Por que é tão difícil? Porque a metodologia é fácil. A gente entendeu, é fácil. O que é que motiva a pessoa a comprar? Leva 10 segundos para explicar. Por que é tão difícil a gente conseguir verbalizar, botar no papel? Porque não é comum, a gente não faz isso regularmente. A gente está tão absorvido pelo dia a dia
que fica difícil isso. Então deixa eu introduzir um segundo capítulo aqui da conversa, porque hoje é só uma pílula de conhecimento. A coisa vai até às 10h30, não dá para fazer muito, mas é uma pílula. Deixa eu introduzir um segundo tópico que me parece tão importante quanto esse, para poder pelo menos começar a motivar cada um de nós nessa sala a olhar para a inovação com outros olhos. É o que nós chamamos cultura de inovação. A inovação não é uma ferramenta, é uma forma de gestão. E para podermos ter uma cultura de inovação, temos 8 variáveis, 8 coisas que temos que garantir. Depois eu vou passar pelas 8, depois vou deixar vocês se autoavaliarem aí no slide seguinte do quanto vocês têm ou não cada uma dessas 8 coisas. A primeira é o que nós chamamos convicção e mindset. Ou seja, eu acredito ou não que a inovação é importante para o meu negócio. Porque se eu não acreditar, tudo o resto acabou. Não adianta querer fazer workshops, treinamentos, colocar software. Se eu não acreditar que a inovação, enquanto gestor, enquanto dono, enquanto profissional, se eu não acreditar que a inovação é importante, se eu não tiver convicção de que a inovação é importante para o meu negócio, não vale a pena fazer. E pelo menos temos 50 pessoas aqui que aparentemente têm essa convicção, porque estão aqui, podiam estar fazendo outras coisas. Mas estamos aqui hoje para discutir esse tema. O segundo ponto é o que nós chamamos a agenda de futuro e tendências. Quantos de nós dedicam tempo para estudar o que está acontecendo? E não estou falando de tendência do setor, do design, da joia, da cor, não é isso. É o que eu falei um pouquinho ontem, o ecossistema. Quantos de nós sabemos o impacto da impressora 3D no nosso negócio? Quantos de nós sabemos o impacto da inteligência artificial no nosso negócio? Quantos de nós sabemos o que é o empoderamento e a questão da customização no nosso negócio? Temos guardado tempo diário, semanal ou mensal para ler umas newsletters, baixar uns PDFs, assistir uns vídeos, ir em umas palestras, ou só vamos na Feninger 2 vezes por ano, quando sobra tempo, deixa eu ver o que é que o cara lá, o consultor A, o BOC tem para falar. Isso também faz a diferença, porque estar antenado é o primeiro passo para conseguir criar coisas novas. Depois precisamos de pessoas, temos que ter a capacidade de atrair pessoas com mindset inovador, com capacidade de querer pensar diferente. Se a minha empresa é muito conservadora, é muito clássica e não abre espaço para criatividade, vai ser difícil eu conseguir atrair e reter pessoas com uma cabeça criativa. Eu vou ter pessoas que fazem aquilo que mandam e acabou a conversa. Então, o quanto nós estamos atentos e temos disponibilizado formas de atrair pessoas com outra energia, com outra cabeça, com outra vontade de fazer, e o quanto conseguimos atrair, mas depois não conseguimos reter. Porque quando contratamos, vendemos uma coisa e depois o dia a dia é outra, às vezes totalmente diferente. Então fica essa reflexão. Outro ponto é o que nós chamamos a ETI, Equipe Transversal de Inovação. A inovação não é obrigação ou responsabilidade de uma única pessoa. Precisamos de várias pessoas na empresa orientadas e motivadas para o tema. Não precisam ser todas, mas tem que ter 2 ou 3 que são o que eu chamo o guardião da inovação. O cara que puxa, o chato. Vamos falar assim, o chato. Lá tão chato da inovação, enchendo o saco. É assim mesmo. Porque são pessoas que puxam e que tentam liderar o processo. E se uma não tiver, o processo não acaba, porque tem outra e tem outra. Normalmente, dependendo do tamanho, obviamente, das empresas, mas as ETIs vão de 3 a 8 pessoas. Então, uma empresa menorzinha, de repente são 2 ou 3, uma empresa com maior porte vai para 8, não mais do que isso. Mas de 3 a 8 pessoas que, além de tudo que já fazem, também têm como responsabilidade trazer inovação, trazer informação, disponibilizar informação, encontrar um processo. Um processo que significa como é que eu motivo as pessoas a terem ideias, onde é que eu coloco essas ideias dentro da empresa, como é que eu as avalio e como é que eu as implemento ou não implemento. E aqui tem zilhões de opções. Tem casos de clientes nossos que têm um e-mail e uma folha de Excel e a pessoa manda uma ideia por e-mail. Tem outros que têm softwares mais estruturados. Tem outros que têm grupo do Facebook, que a pessoa, grupo fechado, e uma ideia é posta lá. Mas todos têm um processo, que é, quando aparece uma ideia, ela tem que ser discutida e avaliada e dado feedback de go, no go. Faz sentido implementar ou não. Para 1 ou 2 ideias boas, normalmente há 100 ou há 120 ideias que vão para o lixo. Essa hoje é a proporção, 1 para 100. Então eu jogo 100 no lixo para implementar uma. E implementar uma ou por uma questão de prioridade, aposta, grana, recurso, eu não consigo fazer tudo. Aliás, o sucesso de uma empresa
todos nós nessa sala, vai estar muito mais ligado à capacidade de fazer renúncias do que de fazer apostas. Eu tenho que ter muito mais claro o que eu não quero fazer do que o que eu posso fazer. Eu posso fazer um monte de coisa, mas depois não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho pessoas, e eu quero fazer 10 iniciativas que não viram nenhuma acabativa, não adianta. Basta fazer uma que acaba, uma iniciativa e uma acabativa, do que fazer 10 projetos para não chegar a lugar nenhum. As empresas também gostam de abrir muitas frentes de combate e às vezes não temos esse tempo. Recursos para inovação. E recursos, 3 grupos. Humanos, pessoas, financeiros, seja isso grana ou tempo, de que a pessoa não está fazendo uma coisa para fazer inovação, e recursos técnicos, seja lá um software, um computador, uma palestra, eu tenho que ter recurso. Ah, Luiz, eu quero fazer inovação sem investir R$1. Não tem como. Esquece. A ideia vai ser criada, mas não vai ser implementada. A regra, e as regras também existem para serem quebradas, mas a regra diz que uma empresa que quer adotar a inovação de forma permanente no seu negócio, deve reservar de 5% a 8% do seu orçamento para a inovação. E agora aqui tem 2 opções. Empresas estruturadas, 5% a 8% da margem de negócio, ou 5% a 8% do faturamento global, depende da ambição. Empresas que chegaram agora, não tem faturamento, é uma aposta, é mais fé do que ciência. E a inovação tem um pouquinho de fé também. Não é só ciência. Primeiro tem que ter fé. Eu acreditar que eu consigo fazer, que eu vou criar coisas. Preciso de um ambiente inovador. Ambiente inovador não é colocar post-it na parede e achar que já faz design thinking. Tá? Porque tem muita gente que faz, agora bota uns post-its na parede e já somos inovadores. Não tem nada a ver com isso. Mas é criar naturalmente um ambiente em que as ideias fluam livremente. Em que a crítica não aconteça. Em que a pessoa possa colocar a sua ideia e ela possa ser discutida. Se é com puffs, com mesa de sinuca ou pimbolim, cada um faz a sua. Mas não adianta criar a sala inovadora se o ambiente não viabiliza isso. Não adianta dizer, eu tenho ali uma sala para as pessoas relaxarem, mas você pode relaxar depois do horário comercial. Porque durante o horário comercial tem que ficar sentado na sua mesa fazendo o que tem que fazer. Então, é uma análise importante. E o último ponto, que é o mais importante de todos, é o quanto a nossa liderança é inovadora, que entronca do primeiro, do convicção e mindset. Não adianta querer construir uma lógica de inovação se os meus líderes não estão orientados a isso. E líder é diferente de chefe. Chefe manda fazer e se demite da responsabilidade, líder está junto, ajudando, aprendendo, criticando, motivando, cobrando. Então esses são os 8 pontos. O que eu queria que vocês... Tem aí o segundo slide na frente, e tem as 8 variáveis: convicção, agenda, atração, ambiente, equipe, processo, orçamento e líderes. E uma escala de 1 a 6, em que 1 é eu não uso, eu não acredito, eu não conheço, e 6 está em plena utilização na companhia. E eu queria que vocês fizessem a avaliação a vocês, na empresa de vocês, o quanto isso, em que números isso está hoje. Eu tenho a convicção, eu sou 5 na convicção, mas eu sou 1 na agenda porque eu não tenho feito nada para me atualizar. Eu sou 4 no ambiente, porque é colaboração, é colaborativo, mas, cara, eu não tenho uma equipe transversal, então a coisa fica mais presa. E embaixo, 2 coisas. O que é que deixa vocês mais perto da cultura de inovação e o que é que deixa vocês mais longe da cultura de inovação? O que é que eu tenho, 1 ponto, ou 2, ou 3, vocês acharem? O que é que eu tenho hoje que me aproxima e o que é que eu tenho hoje que me afasta? Ou seja, pontos já existentes e pontos a desenvolver. Então essa é a segunda discussão de hoje, depois eu fecho com algumas ferramentas que ficam para vocês treinarem e levarem com vocês. São 10h15, 10 minutos para fazerem essa autoavaliação, trocarem uma bola entre vocês e chegarem aqui nas conclusões. Depois eu vou só perguntar rápido quem é que tem 6 em tudo ou quem é que tem 1 em tudo. Eu acho que não vai acontecer nenhuma das duas, mas a gente já vê. Estamos mais para o caminho dos 1s ou dos 6? Somos mais 1s ou mais 6? Estamos mais traumatizados ou mais entusiasmados? Entusiasmados ou traumatizados, não é que a coisa tá mais pro 1. Queria fechar, e isso obviamente levam como ferramenta, mas queria fechar mostrando para vocês 3 ferramentas que podem ajudar a complementar. Vejam o que a gente fez hoje rapidamente. A importância do job to be done, da motivação que leva a pessoa a querer comprar da gente. É o primeiro passo para conseguir extrair alguma coisa e construir alguma coisa nova. Ter a consciência onde nós estamos
em termos de inovação? Temos convicção e mindset, temos agenda, temos ou não temos? E o que é que nos deixa mais perto e nos deixa mais longe? Aí levam para vocês fazer uma avaliação, uma autocrítica, dizer, cara, de fato, eu quero falar de inovação, mas ainda preciso fazer um caminho. E 3 ferramentas muito simples. Uma primeira que tem mais a ver com onde vocês podem, elas ficam em branco aí, tá? Você leva elas em branco se depois quiserem ir preenchendo a empresa de vocês. A inovação se agrupa nesses eixos. A inovação que eu trabalho internamente, processos, tudo que acontece dentro da empresa e para fora. Marketing, modelo de negócio, comercial. E pode ser uma forma contínua ou pontual. O que a gente chama pontual? Quando eu defino a visão e quando eu defino para onde eu quero ir, acabou. Você não mexe nela até voltar a discutir o tema. Empresas que trocam de estratégia a cada 3 meses ou a cada 6 meses porque o mercado deu uma mexida, talvez não estejam estabilizadas para tomar grandes decisões. Onde eu mudo todo dia, aqui desse lado, onde eu vou criando, propondo, inovando, inventando coisas novas. Então é uma boa ferramenta para vocês, ela está em branco aí, você vai lembrar e dizer, olha, onde é que estão as minhas prioridades? Onde é que eu hoje estou trabalhando? Eu estou trabalhando só em produto? Então eu estou muito aqui, não é? Estou trazendo marca, coleção, produto. Mas e o resto? Faz sentido? O que eu posso listar ou colocar como bullet point de coisas que eu posso fazer nos próximos tempos? E essa é uma ferramenta de mapear a inovação dentro da empresa. A segunda é a mais conhecida, que é o funil. Joga ideias. Aqui a gente defende que, mas quantidade não é qualidade. Aqui é, quanto mais, melhor. Mas é uma ideia absurda, não interessa. Está provado, matemática, científica e estatisticamente, que as melhores ideias só acontecem da 35 em diante. Então, eu tenho as primeiras 35 ideias, já saibam que é para jogar no lixo. É óbvio, todo mundo tem, não vai dar certo. Mas eu preciso fazer esse caminho para ir começando a criar alguns filtros para dizer dessas 50, há 2 aqui que eu vou apostar. É assim mesmo. É muita coisa. E quando tiverem muitas ideias, estruturem as ideias em 3 grupos. As ideias azuis, que são as fáceis de implementar, as para fazer amanhã. Então, aquela lógica de inovação low-end disruption, a entrada. As ideias amarelas, que é o sustaining innovation, já são coisas que mudam um pouquinho o status quo, já fazem alguma mudança. E as ideias vermelhas, aquelas que de fato quebram tudo. Não fiquem preocupados em só ter um grupo delas. É normal. Mas também não queiram ter 30 ideias em todas, porque não vão conseguir implementar tudo. E para fechar o último ponto, o melhor elogio que podemos ouvir na inovação é isso é óbvio. O óbvio é o que todo mundo vê e poucos fazem. Se era óbvio, porque você não fez. Todo mundo, o mundo e o Brasil está cheio de engenheiro de obra feita. Galera que fala, não, mas é óbvio, cara. Isso eu já fiz há 10 anos atrás, não deu certo. Não fez nada. Pode até ter lembrado, mas não fez. Então, quando tiverem uma ideia, quiserem fazer alguma coisa na empresa, alguma mudança, e alguém dizer, mas isso é óbvio, estão no caminho certo. É sinal que a coisa está certa. Se for uma coisa muito complexa, aliás, se tiver que levar muito tempo para explicar, a gente fala que quem explica já perdeu, tá? Se eu tiver que explicar muito, é porque a coisa não é boa. Então, ideias simples, diretas ao ponto, que tenham a capacidade de, primeiro, fazer melhorias e depois fazer disrupções. Se eu ainda não conseguir trazer inovação para o campo do incremento, vai ser difícil fazer disrupção. Porque a cultura leva tempo para tomar essa lógica de disrupção. Empresas que fazem disrupção são empresas que já passaram pela lógica do incremento, da melhoria. Então, começamos passito a passito. Vamos primeiro fazer a incremento e depois vamos trabalhar a disrupção. Se alguém quiser, não, mas beleza, amanhã eu vou criar uma ideia que vai fazer a disrupção do negócio. Eu duvido. Primeiro vamos melhorar. Porque o processo de melhoria contínua gera a inspiração necessária para fazer disrupções. É difícil, porque nós estamos no mercado. Se for uma nova entrante, cama que não tem cama quentinha, a disrupção é mais fácil. Por isso é que a maioria das ideias de disrupção vem de novos entrantes, não de quem está no mercado. Então, faça o caminho. São 10h28, dão 2 minutos para fechar a conversa para todo mundo entrar na feira. Amanhã, nessa mesma sala, vai rodar a transformação digital. Na mesma lógica. Eu explico a metodologia e deixo 2 ou 3 exercícios para deixar as pessoas um pouquinho mais entusiasmadas com o tema. E na quarta-feira, varejo de futuro.
mostrando as 6 grandes tendências de varejo, o modelo de varejo e a mesma avaliação. Onde é que vocês estão em termos de 6 trends de varejo e o modelo de 1 a 5, tenho, não tenho, tenho consciência, tenho feito ou não tenho feito, o que eu posso fazer com isso. Lembre uma coisa, o objetivo desses workshops não é sair daqui com respostas, é sair daqui com perguntas, é sair daqui com alguns incômodos, sair daqui com a motivação para dizer, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer nada, nos próximos 10 anos, talvez a gente não esteja mais no mercado. E eu não gostaria que isso acontecesse, porque senão eu perdi um cliente e é legal continuar trabalhando com vocês. Então, obrigado pela manhã, bom dia de feira, boas vendas, bom trabalho. E quem voltar amanhã para essa mesma sala, 9 horas, 10 e meia, será muito bem-vindo. Voltaremos a discutir o tema. Beleza? Pessoal, obrigado. Até amanhã.